Olá, pessoal do oitavo de RI. Prosseguindo aqui na nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio, continuamos o ponto 6, contratos internacionais em espécie. Bem, o contrato que a gente vai ver hoje, inicialmente, é o contrato de agência. Esse contrato de agência ele não possui previsão legal expressa, mas está presente em quase todas as suas jurisdições. Para o UNIDROIT, é um contrato no qual uma parte, o agente comercial, se obriga permanentemente a negociar a compra e venda de bens de outrem, chamado principal, que se obriga a pagar o agente através de comissão ou outra maneira. Contrato de agência e distribuição eles são muito parecidas. O que muda são detalhes, principalmente em relação à remuneração. Então, nesse contrato, a parte representa uma empresa principal, seja na venda de produtos ou serviços, e recebe uma comissão. Resumindo, é isso. A doutrina majoritária no Brasil afirma que o contrato de agência é outra denominação para o contrato de representação comercial previsto no artigo 710 do Código Civil. Eu concordo. Eu acho que é somente uma outra denominação para o contrato de representação comercial. Há dois elementos do contrato de agência. Primeiro, os elementos essenciais, que seria a promoção de negócios, a independência, a unilateralidade, a estabilidade e a indenização. Então, é um contrato através do qual você promove negócio de outros, você tem independência, você recebe por comissão, não é empregado, é unilateral, estável e cabe indenização no caso de rompimento parte a parte. Ocasionais, né? Exclusividade, ou seja, nem sempre, ocasionais, eles nem sempre estão presentes. Os essenciais, sim, sempre estão presentes. Exclusividade e poderes de representação, ou seja, você pode ser um agente exclusivo ou não. Bem, pessoal, sendo um contrato sinalagmático, isso significa que as partes têm obrigações e direitos mútuos entre si. É um contrato oneroso, não é gratuito, né? Ele pode ser formal ou não, porque ele pode ser escrito ou não. Comutativo é aquele contrato no qual as partes desde o início já sabem quais são os direitos e obrigações, já está pré-definido o que cada um vai fazer. Intuito personae é no sentido de já definir qual é a pessoa específica que vai realizar o trabalho. E de execução continuada, não é algo eventual. E nesse sentido ele enfoca uma obrigação de fazer, que é representar uma empresa, né? Vendendo produtos ou serviços. Quais são os direitos do agente? Receber remuneração, exclusividade e ser indenizado em caso de ruptura imotivada do contrato. Deveres do agente: a cooperação, a lealdade, a boa-fé, que está em toda a relação contratual, o acatamento de instruções, a prestação de contas e não incidência de concorrência desleal, né? Nos países de common law, não existe indenização necessária por ruptura do contrato de agência. Aqui, se for imotivada, nos países civil law, se não tiver motivo justo, cabe indenização sim. No âmbito da Lex Mercatória, a publicação do ICC, na Câmara Internacional do Comércio, número 496, regula o contrato de agência, que é o ICC Model Commercial Agency Contract, contrato modelo de agência do ICC. O ICC, pessoal, ele tem contratos modelos dos principais tipos de contratos internacionais. Mas acho que isso vocês já sabiam, né? Bem, pessoal, prosseguindo aqui, o contrato de distribuição é muito parecido com o de agência. No direito brasileiro, o contrato de distribuição é quando o agente tem à sua disposição a coisa a ser negociada. A diferença é simples. No contrato de agência, o agente recebe uma comissão. Já no contrato de distribuição, o distribuidor ele compra a mercadoria e distribui. O conceito de contrato de distribuição é o seguinte: é um contrato no qual o distribuidor se obriga a adquirir, ou seja, ele compra da parte, o distribuído, mercadorias para colocação no mercado por sua conta e risco.
Diferente do contrato de agência, o distribuidor não tem de prestar conta ao distribuído ou acatar suas instruções, pois ele é proprietário da mercadoria, né? Ele compra a mercadoria, ele não recebe a comissão. No Brasil, o contrato de distribuição é regulado pelo artigo 710 do Código Civil como de agência. Os dois são regulados no mesmo Instituto Geral do Código Civil, porém diferenciando, como a gente já falou aqui. Em relação à natureza jurídica do contrato de distribuição, ele é consensual, ou seja, precisa que as partes manifestem consentimento, bilateral, tem duas partes, né? Oneroso sempre visa remuneração, comutativo, ou seja, as partes já sabem as suas obrigações desde o princípio, formal ou não, ele pode estar escrito ou não, intuito personae, porque já indica quem é o responsável, e de cooperação entre as partes, né? Quais são os elementos do contrato de distribuição? O território, que pode ser definido o território no qual vai ser atuar, a exclusividade, a duração e o controle. O contrato de distribuição ele pode ser exclusivo ou não, geralmente é, dentro pelo menos de um determinado território. Exemplo, né, uma concessionária de automóveis que atua numa região ou num bairro. Cláusulas facultativas do contrato de distribuição, que podem ou não estar presentes de acordo com a vontade das partes. O volume de vendas, a entrega da mercadoria com desconto, o lugar e forma de entrega de mercadoria, o preço, a publicidade, a venda ou não de mercadorias de concorrentes. Se pode ou não vender mercadorias de concorrentes. Quanto à lex mercatória, existe a publicação ICC número 441 sobre contratos de distribuição. Bem, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Vamos deixar o contrato de joint venture para a nossa próxima parte. Então é isso por hoje. É só, fica à disposição de vocês como sempre. As referências estão no final dos slides. Tchau e muito obrigado.